Uma pessoa sonha muito frequentemente com árvores, e árvores de diferentes formas e em diferentes posições. Nos sonhos, as árvores podem estar representando tudo o que é vivo e o que existe, o que cresce. Quando se trata da árvore da vida, então a árvore está com a copa para baixo e as raízes para cima. As raízes da árvore quer dizer as nossas raízes lá no céu, lá no alto. Então, quando ela está invertida e com as raízes à mostra, é a árvore da vida. Quando a árvore nos sonhos não tem raízes, quando não se vê as raízes, é porque a gente se afastou do ensinamento espiritual. Esses são símbolos que têm origem no Oriente. Para os orientais, toda a vida é simbólica. Então, para um ocidental, esta sala é uma sala onde nós estamos. Mas para um verdadeiro oriental, esta sala é outra coisa. Esta sala está simbolizando algo da nossa vida interior. Então, do Oriente vem vários significados das coisas para nós. Mas isto é uma base para nos ajudar a compreender os símbolos. Na realidade, as coisas têm uma interpretação individual para nós. Então, disse isso tudo sobre as árvores, mas pode ser que para um de vocês a árvore simbolize outra coisa. Então, isto é apenas uma base, uma sugestão, uma inspiração, mas para cada um estas coisas podem ter um significado diferente. E uma pessoa sonhou que ela começou a cortar os seus pelos com uma tesoura. Só que a tesoura estava cega. Então, isto é muito indicativo, porque os pelos, os cabelos, são resquícios do reino animal. Então, se uma pessoa está cortando, ela está eliminando resquícios do reino animal nela. Resquícios animais. Agora, se a tesoura está cega, e ela é que está cortando, é porque ela não está com muita vontade de eliminar. Ela está fazendo isto, mas um pouco relutante. A tesoura está cega. Precisa pedir luz e ajuda para eventualmente resolver isto logo. E um outro sonho foi de alguém que estava num retiro. E no sonho ele estava limpando uma casa velha, cheia de teias de aranha, escuras e espessas. Então, esta casa velha é o homem velho, é a personalidade que precisa ser transcendida. E as teias de aranha representam a mente não purificada nessa personalidade. Então, no retiro, ele foi buscar uma energia para fazer esta limpeza. E já viu que é hora dele sair desta casa velha. E aqui uma pessoa transcreve um trecho de Padre Pio e ele está querendo compreendê-lo melhor. O texto diz: amo o sofrimento. Peço a Deus para poder sofrer e desejo-o pelos frutos que dele advêm e pela glória que dá a Deus. Pelo sofrimento, continua Padre Pio, meus irmãos são salvos e os sofrimentos das almas do purgatório encurtados. Que mais eu posso desejar? Esta é a frase de Padre Pio. Padre Pio usava uma linguagem de sexto raio, usava uma linguagem cristã, porque ele trabalhava dentro da igreja. Então, certas formas dele se expressar são típicas daquela energia. Padre Pio sempre via o sofrimento como uma carga que a humanidade carregava.
Então, quando o Padre Pio via alguém sofrer, ou quando ele sofria, ele pensava na humanidade toda, pensava em todo o planeta, no karma do planeta, na dor do planeta e de toda a humanidade. Não era muito personalizado, ele via as coisas como um todo, porque era muito adiantado, muito avançado. Então, sendo muito avançado, ele compreendia este sofrimento global, este sofrimento humano, como uma purificação. E por isso é que ele fala nos frutos do sofrimento. Os frutos do sofrimento é purificação. O sofrimento traz purificação. Então, esses grandes seres são muito amigos do sofrimento, porque o sofrimento é o que traz a purificação e eles o que estão buscando é ser puros. E pela glória que dá a Deus, é porque o sofrimento purificando, a humanidade é resgatada, a humanidade é elevada. E a humanidade resgatada, isto é a glória daquilo que a criou, que Padre Pio chamava de Deus. Depois ele diz que pelo sofrimento meus irmãos são salvos e os sofrimentos das almas do purgatório encurtadas. Pelo sofrimento, ele está aí praticamente chamando o sofrimento para ele. Ele está assumindo o sofrimento, ele está aceitando o sofrimento do mundo, aceitando o sofrimento da humanidade para encurtar o sofrimento dos indivíduos. Porque o sofrimento humano é dividido por nós todos, não é? Nenhum de nós suportaria todo o sofrimento humano. Então, esse sofrimento que a humanidade precisa, esse sofrimento que a humanidade atraiu, está dividido por toda a humanidade. Então, sempre que alguém assume parte deste sofrimento, vai liberar um pouco todos os outros. E ele, como místico, pensava muito naquilo que ele chamava de almas do purgatório. Almas do purgatório são aquelas consciências desencarnadas que estão nos níveis mais densos do plano astral. Isto é chamado de purgatório. Quem está nesses níveis mais densos do plano astral parece que sofre muito, porque esse é um plano no qual aquelas consciências ou aqueles seres estão se purgando ou estão passando por aqueles males que fizeram para os outros. Então, se alguém faz um mal para outro, no purgatório, isto é, depois de desencarnado, nos níveis baixos do astral, ele vai experimentar aquilo que ele causou para os outros. Então, existem muitos seres desencarnados nesta situação. E Padre Pio era um tipo de místico que se dedicava também a tratar destas almas, tratar destes seres que estavam no plano astral. O trabalho dele não era só aqui, entre os seres encarnados, mas o trabalho dele era principalmente nos planos internos, nos planos sutis, entre as almas. Bem, agora o trabalho dele está cada vez mais interiorizado, porque ele é uma entidade que não está encarnada, está desencarnada, faz parte da hierarquia de um centro planetário, então o trabalho dele está incluindo níveis mais profundos atualmente. Embora uma entidade como ele possa ter prolongamentos, uma entidade como Padre Pio ou outras não age sozinha. Esta entidade está polarizada num nível muito interno. A maior parte da ação desta entidade é interna. Mas essas entidades não nos abandonam. Então, uma entidade
desencarnada pode querer não abandonar o trabalho com os seres que ela deixou aqui. Então, esta entidade pode ter prolongamentos, pode assumir prolongamentos. Pode usar corpos astrais que estão disponíveis, pode usar corpos mentais, pode se prolongar até outros servidores de um nível mais simples, de um nível mais modesto, trabalhar através deles. Enfim, pode continuar a fazer o mesmo trabalho através de outros. Diretamente não é muito normal, não é muito comum. Mas através de outros pode continuar ajudando. E aqui, sempre para continuar no sexto raio, na energia do sexto raio, alguém sonhou que um ser muito abençoado lhe disse que ele necessitava curar o seu coração. E logo em seguida que ele ouviu esta frase, que ele precisava curar o seu coração, seu próprio coração, logo em seguida ele sonhou outra vez que estava preparando um palco de teatro e começava a chorar muito. E as lágrimas corriam copiosamente enquanto ele preparava este palco de teatro. Então, curar o coração que lhe foi pedido, que lhe foi aconselhado, significa transmutar todos os apegos, abandonar todos os apegos. Porque o coração em nós é o símbolo daquela nossa parte que mais sofre quando nós somos apegados. Porque o amor do coração é muito diferente do amor humano. É muito diferente do amor pelo apego, pelo ciúme e por tudo isto. Então, quando nós temos um coração já desenvolvido, já preparado para verdadeiramente amar, e não seguimos este coração, mas continuamos a amar, a desejar a nossa maneira, a maneira humana, então o coração está precisando de cura, o coração está precisando de ajuda. E se esta pessoa que ouviu isto sonhou ao mesmo tempo que estava preparando um palco de teatro, é porque existe um lado dela querendo viver uma vida diferente desta, que o coração indicaria. Uma vida fictícia, de palco, de teatro, fictícia. Então este coração, se liberando, pode irradiar uma energia curadora que possa ajudar muitos outros seres a serem curados. Então um coração desenvolvido está bem, está sadio, quando está irradiando cura para outros seres que precisam mais. Então aqui precisa que a pessoa reflita sobre o que significa este palco de teatro, porque é isto que ela não deveria mais construir, para que o coração não adoeça. E uma pessoa está perguntando o que é que o plano divino está atualmente preparando, o que é que o plano divino abrange neste momento. O plano divino é muito mais amplo do que nós podemos compreender. Então nós podemos ter uma ideia, podemos ser inspirados a compreender o plano divino para nós, ou compreender o plano divino para aquilo que nos diz respeito como humanidade. Mas não mais do que isto, porque não é tarefa nossa, por exemplo, saber qual é o plano divino para os sistemas solares. Isto. O plano divino vai procurar manifestar aos logos solares. Ou qual é o plano divino para um determinado planeta. Isto. O plano divino deve ficar claro para a consciência daquele outro planeta.
Mas aquilo que nos diz respeito, aquilo que diz respeito ao plano divino para esta humanidade, para nós, então aqui sim nós temos algumas chaves para compreender o que é que o plano divino quer. Então, uma das coisas que está no plano divino para nós é que a nossa consciência se amplie e não que a nossa consciência permaneça estática, pequena, reduzida, mas que a nossa consciência se amplie, se desenvolva, seja uma consciência não só humana, mas uma consciência supra-humana também, uma consciência mais elevada. E é do plano divino também que nós formemos canais, redes de união, que nós formemos uma estrutura que possa receber os grupos internos, e para que os grupos internos de almas se projetem aqui nos mundos concretos. Então é do plano divino que nós sejamos canais para que esta harmonia, para que esta beleza, para que esta espiritualidade, para que esta perfeição dos grupos internos de almas evoluídas fluam para cá e penetrem aqui no mundo concreto e se projetem aqui no mundo concreto. Isto é do plano divino. E é do plano divino também que nós tenhamos entre nós um relacionamento entre almas, que nós nos consideremos almas e não animais ou pessoas somente, mas que a gente se considere almas. Porque é do plano divino que nós nos relacionemos de uma maneira superior com todos os reinos da natureza. E se nós nos mantivermos como homens, humanos, nós não podemos ter um relacionamento superior com os outros reinos. Para nós termos um relacionamento superior com o reino animal, com o reino vegetal, com o reino mineral, com o reino dévico, com o próprio reino humano, precisa que nós tenhamos uma vibração superior, que nós tenhamos uma qualidade superior, enfim, que a nossa consciência tenha já transcendido este nível da consciência humana. Isso tudo está no plano divino. Então não há nada que nos impeça a realizar isto tudo, porque isto está dentro do plano. Como está dentro do plano divino, o aprofundamento da nossa cura interior. Porque a humanidade precisa de cura. Cada membro da humanidade precisa de cura. E não só cura superficial, não só cura dos corpos, mas precisa também cura interior. Precisa cura do passado, precisa cura do karma. A humanidade precisa de cura. E é do plano divino que esta cura se aprofunde, porque há muitas atitudes humanas, há muitas ações humanas, há muitos comportamentos humanos que são falta de cura interior, que são comportamentos movidos por situações internas, doentias, desequilibradas, desarmoniosas, que precisam de cura. E conscientemente nós não podemos fazer esta cura, porque são coisas internas, são coisas profundas. Então é do plano divino que haja cura interior para nós, cada vez mais profunda, que é para que nós nos libertemos desta atual situação humana. E é do plano divino também, para esta etapa e para nós, que nós tenhamos um contato consciente com civilizações mais adiantadas, tanto desta Terra quanto do cosmos. Isso está no plano divino. Isso está planejado. Está esperando que a gente tenha interesse por isto, que a gente consiga se desanuviar desta civilização
terrestre, dessa civilização de superfície, e que a gente tenha esta civilização eventualmente como uma escola, como uma oportunidade de purificação, como uma oportunidade de serviço, mas nada mais. E que a gente procure estar atento, estar desperto, para entrarmos em contato com civilizações mais avançadas, mais evoluídas. Porque se não houver esses contatos, se nós não tivermos relacionamento com civilizações, com seres mais adiantados, nós não podemos sair do nível em que estamos. Esta civilização da superfície não pode sair deste ponto se ela não tiver contato com civilizações mais evoluídas, com seres mais evoluídos. Então, isso está no plano divino. Tanto seres e civilizações mais evoluídas dos níveis internos da Terra, quanto de civilizações e seres mais evoluídos extraterrestres. E é do plano divino também que aqui na Terra, aqui mesmo na parte material da Terra, sejam construídas bases de trabalho para os espelhos. Porque os espelhos, este sistema de comunicação cósmico, que tem muitos expoentes, que tem muitas consciências trabalhando nesta comunicação, que são os seres espelhos, é do plano divino atual que na Terra, mesmo na Terra de superfície, que haja bases para que o trabalho dos espelhos possa se desenvolver aqui. E para que a irradiação desses espelhos e para que estes seres espelhos sutis, elevados, possam ter canais para agirem aqui nos planos materiais, para que aconteça aqui o trabalho dos espelhos. E é do plano divino também que haja na Terra canais para receber os novos raios, porque toda a humanidade é canal para receber os 7 raios, os 7 raios materiais. Mas é do plano divino que comecem a atuar bem mais abertamente outros raios que não são materiais. Então está no plano que esses canais para esses novos raios, para esses raios imateriais, possam fluir aqui. E isto é muito necessário, porque sem esses raios imateriais novos para nós não fluírem aqui, não penetrarem a humanidade não pode se sutilizar, a humanidade não pode ir se tornando imaterial, a humanidade não pode mudar o seu processo evolutivo. Para isso é preciso que os raios imateriais do 8º ao 12º estejam fluindo aqui. Então é do plano divino que esses raios possam fluir. E é do plano divino também que esta humanidade da superfície reconheça a existência da hierarquia planetária, da hierarquia espiritual da Terra. E não só que ela reconheça essa existência, mas é do plano divino que a humanidade se aproxime desta hierarquia. E que esta hierarquia acolha a humanidade, para que a humanidade tome consciência do seu trabalho, para que a humanidade tome consciência da sua posição perante o plano evolutivo. E este plano evolutivo, para que a humanidade o conheça, ela precisa de relação com a hierarquia. Porque é a hierarquia espiritual que conhece o plano. A hierarquia espiritual passa este plano para as nossas almas, para as nossas mônadas, se elas não conseguirem ainda ver por si. Então, nós precisamos da hierarquia para conhecermos o plano, para sermos inspirados a cumprir, a desenvolver este plano evolutivo. Agora, isto tudo é muito real neste momento, mas sempre que isto comece a acontecer,
Sempre que estas coisas estejam em andamento, estejam em desenvolvimento, então o plano que não é fixo já vai se ampliando. Então nós fazemos esta lista de coisas que é o plano evolutivo para agora, que é o plano divino para agora, mas daqui a pouco pode ser mais, ou daqui a pouco isto pode já estar mudado, desde que isto vá acontecendo. Então o plano é móvel, o plano é muito dinâmico. À medida que você vai cumprindo e desenvolvendo o plano, vai surgindo um novo plano. O plano vai se mostrando sob outros aspectos. Então, aquilo que a gente conhece do plano seria para pôr em prática, para ser vivido, porque a partir daí nós vamos ver um pouco mais do plano, vamos ver um pouco mais. E este plano está então sempre em desenvolvimento. E Moria, membro da hierarquia planetária e da hierarquia cósmica, quando se referia a esses assuntos, ele passou para uma das suas discípulas o seguinte: ele disse que o objetivo e o sentido da existência é aspirar sempre para o mais alto, além dos limites do conhecido. Mas não só isto. O objetivo e o sentido da nossa existência é aspirar sempre para o mais alto, além dos limites daquilo que nós conhecemos, porém também nos ajudarmos mutuamente. Então só aspirar não basta. Precisa aspirar e ao mesmo tempo ajudar os outros. Então o plano é bem claro. Então não existe um trabalho sobre nós mesmos exclusivo. Enquanto nós fazemos um trabalho sobre nós mesmos, que há muito trabalho para fazer, nós não temos que esquecer que tem aí infinito número de seres para serem ajudados e que precisam mais do que nós. Então nunca esquecer que nós temos que nos ajudar mutuamente e não criarmos obstáculos para os outros. Então nós temos que fazer o trabalho sobre nós, mas ao mesmo tempo ajudarmos os outros a fazer o próprio trabalho ou ajudarmos os outros a compreender melhor as coisas. Então é muito simples o plano divino. Não tem nada de misterioso, tem nada de secreto neste campo. E aqui uma pessoa está pedindo que se comente uma passagem do livro A Voz de Amar. Passagem diz: não há governos nem governantes. O caos reina. Este é o palco da superfície da vida. Nós tínhamos avisado que assim iria ocorrer. Mas existem outras realidades e alguns as conhecem. Então, se Moria nos diz, se Amar nos diz, porque é o mesma consciência, se Amar nos diz que existem outras realidades, além desta evidente aqui da superfície da Terra, que alguns as conhecem. Então, se alguns as conhecem, está aberta a porta para todos conhecerem. Isto que a Voz de Amar quer dizer. Se ninguém conhecesse outras realidades, aí nós não teríamos mesmo oportunidade de conhecer. Mas se alguns as conhecem, então está aberta a porta para todos. É só nós encontrarmos o meio de passarmos por esta porta. Isto cabe a nós. A porta já foi transposta por alguns. Então o caminho está aberto. Agora, não há governos nem governantes, porque um governo de fato e um governante de fato, de verdade, é o governo interno dos indivíduos. E se há um governo externo, se há um governo político
Se este governo não está coligado com o próprio interno, é como se não houvesse governo. Porque o governo ou o governante é, em princípio, alguém que já é guiado por dentro, senão não é governo algum. Para ser governo, para ser um governante, precisa ser guiado por dentro, já ser autoguiado, que é para não cometer erros que depois vão deixar o karma humano ainda mais confuso. Então, não há governos nem governantes, ele quer dizer que nesta época, eventualmente, quem está no governo e quem é governante não tem este contato. Isto é o que quer dizer aqui. E por isso o caos reina. Porque o caos não é só isto que a gente vê aqui, que a gente vê com os olhos e que vê com a consciência externa. A maior parte do caos está nos planos sutis, que a gente não vê. Um caos que nós, talvez felizmente, não nos demos conta dele. Porque se nos dessemos conta, não íamos nos sentir muito bem. Talvez nem resistíssemos a esta visão. Porque como não estamos ainda preparados, estamos nos preparando, né, para trabalhar internamente, é bom que a nossa visão interna do que se passa nos planos internos inferiores não nos seja mostrado. Porque se nós não podemos resolver, se ainda não estamos preparados para resolver isto, é melhor que não vejamos isto claramente. Agora, temos que nos preparar para isto. Temos que assumir esse trabalho e à medida que formos assumindo este contato interno, que formos assumindo esta busca deste governo interior, então vamos tendo acesso a essas necessidades. Então vamos vendo, vamos conhecendo campos de serviço mais amplos do que esses campos de trabalho conscientes que estão na nossa frente. E ele diz que o caos reina e que este é o palco da superfície da vida. Isto é, nós não precisamos pensar que o caos é generalizado a todos os planos, porque o caos está só na superfície da vida. Na parte interna da vida, nos níveis profundos da vida, não há caos nenhum neste momento. Então, é do plano evolutivo que nós penetremos esta vida, nos aprofundemos desses níveis superficiais, aonde reina o caos, que é para nós termos um contato com esses níveis de equilíbrio, com esses níveis de harmonia, de saúde, de cura, para que a gente possa ir transformando a situação da superfície da vida, que é uma superfície de caos. E uma pessoa, por exemplo, teve um sonho no plano astral, aonde ela descreve um caos, aonde no plano astral os corpos astrais estão numa situação bastante precária. E ela descreve aqui tudo isto. E para certas pessoas pode ser positivo entrar em contato com este caos nos sonhos, ou em visões, ou através de impressões ou de sensações. Para alguns é bom que percebam isto, porque assim se dispõe mais a servir, a trabalhar, se dispõe mais a ajudar a ordem, o equilíbrio, a harmonia e a fazer a perfeição.